Sede meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com o vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Boa noite. Boa noite. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vocês estão bem? Sim, Todo mundo bem? Sim. Bem mesmo? Então prepara a palavra para mim, Ezequiel 36, lá no versículo 25. Livro de Ezequiel, profecia de Ezequiel, número 36, no versículo 25. Meu nome é Santos, faço parte do grupo de oração Semeador, que acontece às terça-feira, lá na Capela São Lucas, no 31 de março. Também faço parte do Ministério de Libertação e do Ministério de Formação. Com muita alegria estou aqui para atender o chamado de Deus pela boca do Almeida, que me chamou para estar aqui hoje, e que você prepare o seu coração para a promessa de Deus. Mas antes de você ler a palavra ou de fazer algo, eu tenho uma pergunta para você. Por que você está aqui e por que você segue Deus ou trabalha para Deus? O que Deus significa para você na sua vida verdadeiramente? Sabe, às vezes a gente tem várias respostas. Deus é meu Senhor, porque eu amo Ele, porque Ele mudou de vida. Mas verdadeiramente nós temos dado espaço para Deus na nossa vida, na nossa agenda, no nosso dia a dia? Porque muitas vezes nós falamos que Ele é o nosso Senhor, mas o tempo nosso às vezes é da internet, o tempo nosso é da televisão, o tempo nosso é de conversar com outras pessoas, e eu não tenho tempo para o Senhor. Mas como que Ele vai ser o meu Senhor se eu não dou tempo para Ele, se eu não tenho contato com Ele, se eu não tenho amizade com Ele, se eu não oro? Irmãos, o fundamento da nossa vida, se não tiver oração, você pode ser o melhor pregador, melhor ministro de cura e libertação, melhor formador, mas se você não tiver oração, não tiver intimidade com o Espírito Santo, você não tem nada, você é uma pessoa comum. Quem dá sabedoria é o Espírito Santo. Nós vamos falar que Deus vai inflamar em nós o Espírito Santo pela passagem. Mas para esse Espírito Santo permanecer dentro de mim, continuar com esse fogo aceso, eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso orar, eu preciso mudar de vida. Virou um ano há pouco tempo, o segundo grupo, se eu não me engano, que ele estava falando. Quando vira o ano, nós temos sempre projetos, certo? Mas imagina, eu vou trocar de carro, vou comprar um carro novo, vou reformar minha casa, alguma coisa. E qual o projeto que você fez para a sua vida espiritual, para o novo espiritual para você? Porque quando eu rezava na virada do ano, Jesus me colocou muito forte no meu coração que esse ano é o ano da graça. Aí eu falei, Jesus, como assim o ano da graça? Ele disse, é o ano da graça. Para aquele que aceitar, para aquele que quiser. Vai ter sofrimento, mas é o ano da graça. A paz não vai virar se a pessoa virar a paz. Se ficar do mesmo jeito, porque o ano vira, irmão, vira data. Mas se você não mudar de vida, você continua a mesma coisa, não muda nada. Você só ficou um ano mais velho, simplesmente isso. Então nós temos que ter mentalidade nova. E o Romanos 12:2 saiu para vocês, não saiu na intercessão de vocês? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, não é isso? O que Paulo está falando para os romanos? E para mim e para você? Para a gente mudar o mundo? Mudar todo mundo? Não, ele fala para a gente se transformar. É a partir de mim. É a partir de você que a sua casa vai mudar, é a partir da senhora que a sua casa vai mudar. Nós estamos aqui para Deus nos sustentar, Deus nos fortalecer, Deus colocar a palavra no nosso coração para a gente ser a diferença lá fora. Muitas vezes nós não estamos sendo a diferença. Muitas vezes nós não estamos fazendo a diferença na nossa casa, na nossa família. Nós continuamos a mesma pessoa. Nós viemos aqui no grupo, sabe? Cantamos, falamos, Senhor, na hora do Espírito Santo, prometemos tanta coisa para Jesus, não é verdade? Senhor, arranca de mim isso, arranca aquilo. Irmão, se você sair daquela porta e não mudar de vida e não fazer uma coisa nova, tudo que você orou aqui, fica aqui. Não vai junto. Não adianta. Não adianta vir aqui receber a promessa. O grande problema nosso é exatamente esse. Nós oramos aqui, nós suplicamos aqui, saímos dali, não oramos mais. Só oramos no grupo, na missa ou no terço. Rapaz, a vida nossa é o dia inteiro orando. Paulo fala, vigiar, orar constantemente. A primeira leitura é exatamente isso que acontece. Davi estava sem fazer nada, saiu lá fora, deu uma olhadinha, vacilando, viu Bersabeia, cometeu um pecado adultério. E além de ele cometer um pecado adultério, ele cometeu um assassinato. Ele mandou colocar o homem na frente para morrer. Ele foi o mandante. Por quê? Assassinou. Por quê? Não vigiou. Por quê? Desfocou do foco principal. Então, quando Paulo fala vigiar e orar constantemente, é exatamente isso. Mas eu tenho que ficar de verdade, não, irmão.
o foco, a mente, pensando naquilo que é bom, naquilo que é santo, naquilo que é sagrado, naquilo que eu desejo, naquilo que eu quero viver. Orar pelo irmão, o marido saiu, ora pelo marido, vai lá, Senhor, visita ele. Não fica com mau pensamento, será que ele vai sair com outros e levar para casa? Não, muda o foco, muda a oração. Por que a nossa sociedade hoje é altamente enferma emocionalmente? Por causa da mente. Se contamina com o celular, se contamina com o tempo todo, não ora, fica lá, dorme, a mente fica buscando tudo aquelas porcaria, trabalhando, o corpo não descansa, a mente não para, o corpo descansa, a mente rouba o descanso do corpo. Eu atendo 20 pessoas em média por semana. 95% é depressão, ansiedade simultânea. Faz uns 8 anos que eu não atendo libertação. Por quê? O demônio ocultou, nós estamos vencendo o demônio? Não. O demônio está muito sossegado, ele não precisa fazer mais nada. Nós mesmos nos escravizamos, nós mesmos nos contaminamos, nós mesmos nos afastamos de Deus. Porque o foco do demônio é tirar a presença de Deus na nossa vida. Não é tirar da igreja, não é tirar de nada. Ele quer me tirar da oração. Porque a oração é o que me sustenta. A oração é o que me deixa perto de Deus. Para a gente cumprir essa promessa, se a gente não tiver oração, nós não vamos. Ezequiel 36, acharam aí? Todo mundo? Vamos lá? A palavra diz assim: derramarei sobre vós águas puras que vos purificarão de todas as vossas imundícies e de todas as vossas abominações. Eu vos darei um coração novo e em vós porei um espírito novo. Tirarei do vosso peito o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Dentro de vós colocarei meu espírito, fazendo com que obedeçais as minhas leis, que sigais e observeis os meus preceitos. Palavras do Senhor. Qual é o tema da nossa pregação? Qual é o tema? Leiam ali, por favor. Deus melhor para os seus escolhidos. Legal, Deus tem o melhor para o nosso escolhido. Você se sente escolhido por Deus? Sim ou não? Sim. Sabe qual é o maior problema nosso? Nós somos católicos, apostólicos, romanos, somos escolhidos por Deus, somos amados por Deus, mas muitas vezes nós achamos que nós não pertencemos a isso. Por que nós não achamos que nós não pertencemos a isso? Porque é a forma como nós vivemos. Sinal de pertença, saber que eu pertenço lá, eu tenho que viver de acordo, eu tenho que estar junto com aquilo lá. Então eu me mostro que eu estou pertenço. Eu estou falando, Deus me ama, só falar não adianta. Eu tenho que viver de acordo. Eu tenho que pertencer à igreja católica, apostólica, romana. Quantas vezes, irmãos, que nós metemos a boca no nosso sacerdote, em vez de dobrar o joelho e orar por ele? Ele é uma pessoa comum que falha como eu e você. Quantas vezes? Lembra de uma coisa, põe na sua cabeça. Todas as vezes que você critica o Papa, o sacerdote, o bispo, ou alguém da igreja, você está criticando você mesmo. Não, você está criticando você mesmo. É. Porque a igreja quem são? Nós. Cristo é a cabeça. Nós somos a igreja. Quando eu falo mal, eu falo mal de mim mesmo. Eu estou falando mal de mim mesmo. Entende? A palavra diz, começa no comecinho dizendo: derramarei sobre vós águas puras que vos purificarão de todas as vossas imundícies. O que Deus está falando para mim e para você? Olha, eu estou lavando você, eu não quero que você olhe para trás mais, eu estou perdoando você de tudo aquilo lá, eu quero que você siga daqui para frente, seja uma pessoa nova. Se você não perdoava, comece a perdoar. Se você não cuidava das outras pessoas, comece a cuidar. Quando ele fala que ele vai nos libertar de todas as imundícias, ele está falando que está nos dando uma oportunidade nova. Nós temos que lembrar sempre que a nossa vida é igual essa Bíblia, é um livro. Eu viro a página todo dia. Todo dia eu tenho que escrever uma página nova na minha história. Sabe qual é o maior defeito nosso? Olhar as páginas passadas. Ficar vivendo de passado. Olha lá atrás de novo. Olha o rascunho que já passou. E fica sofrendo o rascunho que já passou. Quantas pessoas que eu oro que tem que orar lá atrás, na infância dela, porque ela ficou com tristeza de lá, ficou com sofrimento de lá. E tem que ter a cura interior. Senão não caminha. Quantas pessoas que vivem história do passado, nós precisamos virar. Deus está falando para mim e para você a partir dessa noite. Vira a página, deixa todas as imundícies, tudo para trás, eu estou perdoando você. Ele fala isso: derramarei sobre vós águas puras que vos purificarão de todas as vossas imundícies e todas as vossas abominações. Quando ele fala abominações,
É todas as vezes que nós trocamos Deus. Nós já trocamos Deus alguma vez por outro Deus? Sim ou não? Sim. Constantemente. Quando nós damos mais tempo à televisão, ela está sendo o nosso Deus. Quando nós damos mais tempo ao celular, ele está sendo o nosso Deus. Tudo aquilo que nós damos mais tempo do que para Deus, está dominando, mas está sendo o nosso Deus. Infelizmente. Infelizmente é uma verdade isso. Sabe, para a gente receber a promessa de Deus, você fala, nossa, que pregação dura. Para receber a promessa de Deus, irmão, nós precisamos ser corrigidos. Olha o Antigo Testamento. Juízes, reis, profetas, tudo era a mesma coisa. Deus levantava porque o povo pecava. O povo clamava, Deus levantava o juiz. O juiz ia lá e libertava o povo. O povo, agora nós prometemos, nós vamos seguir, nós vamos caminhar. O povo ia lá, pecava de novo. Acabou o juiz, ele começou a levantar os profetas, depois dos reis, sempre a mesma coisa. Deus chamava o povo do Antigo Testamento, o povo do quê? Cabeça? Mudou? A nossa cabeça ficou mole? O nosso coração melhorou? O mesmo povo de cabeça dura. O mesmo povo que às vezes não é grato àquele Deus que cuida de nós. Continua a palavra dizendo, eu vos darei um coração novo e vos porei um espírito novo. Tirarei do vosso peito o coração de pedra. Seu coração hoje é um coração totalmente de carne. Se você falar para mim que você está falando para Jesus que você não tem nenhuma tristeza no coração e que você não tem nenhuma pessoa que você não perdoou. Você perdoou. Todo mundo que você não tem tristeza de ninguém no seu coração. Se você está falando que você tem um coração de carne hoje, é a mesma coisa que você está falando para Jesus. Senhor, eu perdoei todo mundo, meu coração está livre para o Senhor. Que é totalmente, acho que 100% impossível isso. Não é? A gente perdoa. O cidadão que mais magoa a gente, quem é? Ele está do nosso lado. Seja no trabalho, seja na casa, seja no ministério. Não importa. Mas sempre tem alguém que vai colocar nós mais perto de Deus. E nós olhamos ao contrário. Aquela pessoa está colocando a gente perto de Deus porque ela perturba, a gente vai orar, não é? A gente fala, nossa, que perturbação. Não, colocou você perto de Deus. Sabe por quê? O inimigo tentou ele porque você não estava vigiando tanto. Então precisou ele cutucar você para você ir rezar. Então, se nós estamos falando que nosso coração é um coração de carne, é uma coisa muito séria. Às vezes, nós não estamos com a mentalidade de Deus dentro do nosso coração. Nós estamos achando que nós somos pessoas boas. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. A coisa mais difícil da nossa vida, se vocês acharem que não, vocês falam, está errado, Santos. Mas a coisa mais difícil da nossa vida, a gente olhar para dentro da gente e analisar a gente como um filho de Deus. Porque a gente acha que nós somos uma pessoa boa. A gente acha que muitas vezes a culpa foi do outro na hora da discussão. Nós achamos que muitas vezes a outra pessoa não está colaborando com a gente, que a gente está fazendo o máximo. Irmão, mas quando você chega diante do Santíssimo e fala, Jesus, mostra a minha vida. Se você tiver essa coragem, você vai ver que muitas coisas nós precisamos melhorar constantemente. Nós estamos aqui como Jeremias 18. Um vaso na mão do oleiro para ser modelado. E por que muitas vezes nós não modelamos? Porque nós temos orgulho e não aceitamos que os outros nos corrijam. Tudo bem que às vezes o outro não sabe corrigir, mas algo dá para aproveitar, mesmo daquela grosseria que ele corrige, mesmo daquela forma que ele corrige, dá para aproveitar algo. Eu atendi uma família esses dias, 3 filhos, o marido e a mulher. Todas as 3 filhas e a mulher reclamou do marido, falou do marido. Aí o marido falou assim para mim, Santos, elas estão tudo erradas. Eu falei, irmão, tá bom, tudo bem, concordo com você, tá? Que elas estejam erradas. Mas olha aqui para mim, 4, só você. Você olhando para você e as 4 vendo você fala para mim que as 4 estão erradas e que você está certo? Ele abaixou a cabeça e falou assim, eu preciso pensar em algumas coisas. Por que, gente? É assim a vida. Nós achamos que nós somos o santo. Deus falou que para nós o quê? Ele vai tirar do nosso peito o coração de pedra. Você quer que ele tira? Sim ou não? Sim. Mas ele tira aqui. Mas se você amanhã deixar empedrejado de novo, não adianta nada. Você tem que vigiar e tem que estar. Porque a maior dificuldade da nossa vida é perdoar. É perdoar. Eu vou falar para vocês, não entra no céu quem não perdoa. Não Santo está falando não. Quando Jesus ensina o Pai Nosso, no Pai Nosso ele ensina a perdoar as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Aí logo depois, na sequência, se você continuar o Evangelho, ele vai falar assim: se vós não perdoaste os vossos irmãos, tampouco vosso Pai do céu vos perdoará. Então não é eu que estou falando, a palavra de Deus está falando isso. Se eu não perdoo, eu não consigo entrar no céu. E perdão, quem ganha com perdão? Quem? Eu. E por que nós não queremos ganhar? Eu não entendo isso. Shakespeare dizia: quem não perdoa é a mesma coisa de tomar um copo de veneno e esperar que o outro morra. Quem vai morrer sou eu. Quem vai ficar amargurado sou eu. Quem vai ficar uma pessoa azeda sou eu. Quem vai ficar uma pessoa irritada sou eu. Quem vai subir a pressão é a minha. Quem vai ficar alterado, vai dar ansiedade, vai ser em mim, porque eu estou tudo dentro de mim. O outro não está nem lembrando de mim mais. O outro está curtindo a vida dele e eu estou aqui remoendo, sofrendo. Pare de sofrer por causa de coisa que não vale a pena. Não, Deus deu dois ouvidos, entrou, saiu no outro. Quantas pessoas que hoje é paralisada por palavras que jogaram em você? Ai, você não vai ser nada disso, isso é uma porcaria. Você, ai, falou com a porcaria, eu acho que eu sou mesmo, nada dá certo. Irmão, retira essa profecia, renuncia em nome de Jesus. Entrou no ouvido, sai no outro e fala: Senhor, me dá a graça de essa palavra não me afetar. É assim, não tem que discutir não, deixa ele falar. Você vai gerar um problema se for discutir. Deixa ele falar o que ele quer, a opinião dele. Vou falar um termo aqui, desculpa, vou ter que falar esse termo. A merda, quanto mais mexe, ela fede. Então deixa lá. Mas é real, gente. Para que justificar alguma coisa? Se eu não fiz, Deus é o meu juiz. Ele vai provar e vai limpar rapidão isso. Se eu for lá justificar, eu vou acabar encrencando e ficando mostrando alguma coisa que ele está falando mesmo. Porque nós não somos santos não, gente. Nós somos santos até alguém cutucar a gente, até alguém enfiar alguma coisa na gente. Nós somos santos. Mas veio, mexeu, ou então mexeu com o nosso filho, com a nossa esposa. Acabou a santidade. Acabou a santidade. Deus está falando para nós que Ele vai transformar esse coração. Para isso precisa vigiar e orar constantemente. E entregar, sabe? Maria era especialista nisso. Todos os exegetas, os estudiosos da Bíblia diziam isso. Maria, toda noite, a oração dela era entregar o coração. Era entregar o sofrimento que ela ficou vendo o filho sofrer tanto, vendo os filhos ser perseguidos. Por isso que Maria tem todas aquelas virtudes. Então, se você tem dificuldade na sua vida para caminhar, peça para Jesus, dá duas virtudes de Maria, Senhor. A do silêncio e a da humildade. Se nós tivéssemos essas duas virtudes de Maria, 100% nós estamos no céu. 100%. Eu não falo 90%, eu falo 100%. Se nós tivéssemos essas duas virtudes de Maria e colocar na prática, 100% nós estaremos no céu. Depois Deus continua falando: os darei, tirarei o coração de pedra, darei o coração de carne. Dentro de vós colocarei o meu espírito. Fazendo com que obedeçais as minhas leis e sigais e observei os meus princípios. Veja que interessante, Deus dá uma promessa, mas também dá uma tarefa. Colocarei o meu espírito, fazendo com que obedeçai as minhas leis, obedecei os meus mandamentos. Jesus nos disse em João 15, se me amais, guardai os meus. Então não adianta falar, Jesus, eu te amo, se não está cumprindo o mandamento do Senhor. E qual é o mandamento de Jesus? Só um. Ele só deu um. Um só. Amar a Deus por tudo. Não. Você amar a Deus sobre todas as coisas, você não ama você não vai amar as outras pessoas igual. Também não, se você não se ama você não vai amar o outro. Se você não cuida de você não vai cuidar do outro. É diferente um pouquinho. Gente, tá lá em João 15, gente. Fala aí, tio. Não tô lembrando não. Amai-vos uns aos outros como eu, Senhor, os tenho amado. Não, os amei, não, ele tem amado ainda. Jesus ama a gente ainda. E no último versículo de Lucas, ele fala: estarei convosco todos os dias até o confins do tempo. Então ele está conosco. Ele está amando a gente hoje. Ele está amando a gente agora. Na hora que a gente pega, ele está amando. Na hora que a gente pega, ele está olhando lá, esperando lá da gente se reconciliar e voltar para ele rapidão. Porque todas as vezes, constantemente, durante o dia, várias vezes, nós somos o filho pródigo. Porque quando nós tiramos o nosso pensamento de Deus, pensamos mal de outra pessoa, somos o filho pródigo. Quando nós falamos mal do outro, somos o filho pródigo. Gente, tem que pensar isso, não é só abandonar a igreja, não.
Abandonar a igreja, filho pródigo, não, é constantemente a nossa vida, 24 horas. Se você ler o livro de Ezequiel, você vai ver uma coisa impressionante, que Deus fala assim, se aquela pessoa ficou o tempo todo fazendo coisa errada, ele se converteu e morreu, eu vou olhar o último dia dele. Se ele caminhou comigo 60 anos e parou e morreu uma semana, eu vou olhar e começou a entrar no pecado, eu vou olhar o último dia dele. Então por isso que Paulo fala, vigiar constantemente. Então a nossa vida é uma constância, não é o tempo que eu fico bom, depois eu posso ter um tempo ruim, não. Se eu fui ruim, eu tenho que ser bom agora, e ser bom até o dia de morrer. Se eu sou bom, eu tenho que ser bom até o dia de morrer. Precisamos lembrar disso. Se nós queremos morar no céu, se nós queremos viver aquela promessa de escolhido, de amado por Deus, porque Ele escolhe, Ele capacita, mas eu preciso permanecer, eu preciso deixar o fogo aceso do Espírito Santo todos os dias. Em 1 Coríntios 13, Paulo fala para nós das virtudes teologais: fé, esperança e caridade. O que é caridade? É o amor, certo? E qual a vela mais importante das três que vai permanecer? O amor. E a fé não vai permanecer quando eu vou para o céu? Não vai precisar de fé mais? Não, não precisa. A fé é acreditar naquilo que não se vê. Eu estou no céu, eu estou vendo Ele. E a esperança? Eu tenho esperança de um dia for. Eu já estou lá, então não preciso mais. Vai ser só a caridade. Só amar a Deus. Só viver na presença do Senhor. Mas o céu, ele não tem que ser o dia que eu morrer. O céu tem que ser hoje. Eu preciso viver o céu hoje. Essas três velas têm que estar acesas o tempo todo. Se eu não aqueço o Espírito Santo que está dentro de mim, o Espírito Santo, irmão, não é só clamar aqui. Nós só clamamos aqui às vezes. Durante o dia, às vezes não oramos em língua, não exercitamos os carismas. O carisma é só no grupo de oração. Não, o carisma é do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa e esse Espírito Santo caminha comigo. Ele anda comigo. Eu tenho que levantar e falar: Espírito Santo, vem hoje, você sabe que eu sou cabeça dura, você sabe que eu sou teimoso, você sabe que eu sou bocudo, anda comigo, me ajuda, me equilibra, faz a minha boca fechar, me dá sabedoria, me dá direção. É isso, irmão. Se a gente não pede, o Espírito Santo não vem, ele fica ali do lado. O Espírito Santo age na calmaria do nosso coração e no desejo da gente ter Ele. Precisamos acender o fogo a todo momento, clamar ao Espírito Santo, orar em línguas, orar ao Espírito Santo. Se eu não sei orar em língua, ora em português, não importa a oração. Por que nós vamos orar em língua? Porque nós somos um ser limitado que às vezes falta as palavras. Aí nós vamos para o Espírito ora em nós. Por isso, só por isso. Se você tem português bom para orar o tempo todo, ora o tempo todo. Vou fazer uma pergunta para vocês, se vocês concordam comigo. Tem um momento no grupo de oração que nós falamos que nós vamos fazer um louvor ao Senhor, certo? Vocês têm facilidade de fazer o louvor aqui? Porque todo grupo que eu vou não consegue fazer mais que 5 minutos do louvor. Quando faz o louvor? Por quê? Não tem costume de louvar a Deus. Não tem costume de agradecer a Deus. Tem só o costume de pedir. Nós somos um ser pedinte. O tempo todo pedindo. O tempo todo pedindo. Não, tem que agradecer. Levanta e já agradece, Senhor. Obrigado por eu abrir os olhos novamente. Obrigado por o Senhor me dar uma oportunidade de tentar ser uma pessoa melhor hoje. Agradeceu? Vai para o Espírito Santo. Espírito Santo, agora caminha comigo. Eu preciso da tua força. Caminhou, pediu o Espírito Santo? Consagra Nossa Senhora. Consagra o dia, consagra a família, consagra tudo. Eu também ainda faço a consagração de São Miguel, da minha família, para São Miguel todos os dias. São orações que eu faço todos os dias ao levantar. Eu já levanto, vou escovando meus dentes fazendo essas orações, para depois ir para a missa. Não estou querendo ser melhor que ninguém não, gente. É o que sustenta o meu ministério. É missa diária e o rosário. É o que sustenta o meu ministério. 25 anos. O Almir sabe o que é muito bem o Ministério por Libertação. É o que sustenta, gente. Eu preciso disso. Eu necessito disso. Eu não preciso fazer isso. Mas você cria uma oração para você, para o fogo ficar aceso. O Espírito Santo está aceso. O Espírito Santo permanecer. Para que o coração seu esteja voltado para o Senhor também. Para que quando você chegar no serviço, aquele colega que fala mal de você, aquele chefe que é duro com você, você saiba aguentar ele. Quando você chega em casa, a mulher que às vezes nem te pergunta como foi o dia, já vai para cima de você, para você sustentar. Porque tem um ditado: como um não quer? Exatamente isso. O problema é que nós já queremos sempre defender e justificar. Nós nunca colocamos em prática aquela oração de São Francisco. Ó mestre, fazer que eu procure mais, consolar que ser consolado. Nós queremos ser consolados o tempo todo. Nossa, hoje o dia foi tenso. Aí chegaram em casa, a mulher já vem com tudo. Por quê? A coitada passou o dia com as crianças lá, que as crianças reviraram a casa. A maior bagunça.
Nós vamos entender isso também. Sabe, às vezes nós não entendemos as coisas, estamos só brigando. Gente, a vida nossa, quer ser santo? Sabe como os santos foram santos? Fazendo grandes coisas? Não. Coisinha de cada vez, pequenininha, todo dia. Aquele pequeno ficou grande. É assim que o demônio faz com a gente. Ele não vem com tudo para cima da gente, não. Ele vem devagar, fura um buraco aqui, fura um buraco ali, fura um buraco ali, fura outro lá, fura outro aqui. Quando o santo veio, fum, já era. Porque não vigiou. Porque não orou. Sabe qual é o maior pedido de oração que eu vejo que as pessoas pedem para mim hoje? Contra inveja. Gente, você tem que ir num plantão de oração pedir oração para inveja? Claro que não. Você tem que levantar e clamar o sangue de Jesus. Você tem que falar, Senhor, me reveste com o teu sangue, me protege hoje. Eu sei que tem muitas pessoas que desejam mal para mim, eu sei que tem muitas pessoas que querem ser igual eu. É simples, gente. Vou falar uma coisa para vocês. Eu achava que inveja era qualquer coisa simples. Sempre eu achei que era uma coisinha boba. Há 3 anos atrás eu fiz uma formação na Canção Nova com um simples exercício. Gente, é pior que macumba. A coisa é pesada. Mas ao mesmo tempo não é nada. Por quê? Filipenses 2,9 diz que Deus ortonou e deu toda a autoridade ao nome de Jesus, que não existe nada superior ao nome de Jesus. Que todo joelho se dobre no céu, na terra, nos confins do inferno, e toda língua professe para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é. Sim. Se Ele é meu Senhor, o que vai me atingir? Qual é a palavra, qual é a maldição que vai me atingir? Não vai. Vai me atingir se eu não deixo, se eu não tenho Jesus como meu Senhor, se eu não oro, se eu não suplico, se eu não clamo, se eu não mudo de vida, se eu não transformo. A macumba pode fazer a macumba que for. Vou contar um segredo para vocês de macumba. Todo ano a pessoa que faz macumba para você, todo ano ele renova a macumba, tá bom? Porque ele sabe que a macumba enfraquece. Ele vai lá e renova a macumba, tá bom? Por isso que a gente tem que orar todos os dias. Ele pode renovar o tanto que for, pode renovar toda semana, todo dia. Meu Jesus é mais poderoso que tudo isso. Meu Jesus é mais poderoso que tudo isso. Vocês conhecem aquele santo? Ai, sempre foge o nome dele. Aquele santo que era que era feiticeiro? Qual é o nome dele? Deixa eu ver. Hã? Cipriano, São Cipriano. Vocês conhecem a conversão de São Cipriano? São Cipriano é o maior macumbeiro que existia. Ele era feiticeiro, ele falava direto com o inimigo. Um dia um jovem, é real isso, não estou brincando, não pode procurar para vocês verem. Um dia um jovem estava interessado numa moça, esse jovem era muito rico. Pagou muito dinheiro para ele e falou assim, eu preciso dessa moça, eu quero essa moça. São Cipriano falou, pode ficar sossegado, que ela é sua. Passou um tempo nada, o cara ficou com o saco cheio e falou, paguei um dinheiro absurdo para você, não acontece nada. Eu esperei que eu vou conversar com o chefe. Quem é o chefe dele? O próprio bicho. Eu fui lá e conversou com o bicho. Falou, e aí? O cara pagou um dinheiro enorme, não acontece nada. Ele falou assim, com aquela moça lá, esquece. Ela é consagrada ao outro. Aí São Cipriano falou assim para ele, é verdade que você está falando isso para mim, isso? Para me esquecer? Eu falei, é. Então tá bom. A partir de hoje eu vou servir o outro. Se você não tem poder com ele, eu vou servir aquele que é poderoso. Foi lá, pegou todos os livros dele, colocou na praça pública, queimou, procurou um bispo e confessou e virou Jesus. Veio para Jesus. Entende? Se a gente é de Deus, o demônio tem algum poder? O demônio reconheceu. Falou para ele. Então, irmão, nós precisamos receber o fogo do Espírito Santo todos os dias, constantemente na nossa vida. Quando eu falei para vocês, por que eu estou vendo essa pregação dura? Vamos lá. Se você trabalha na lavoura, você fez uma colheita maravilhosa, certo? Para essa colheita maravilhosa sair, foi tudo tranquilo? Você não precisou fazer nada? Você trabalhou igual um condenado. Preparou o terreno, arou, ficou lá às vezes sem almoçar o dia inteiro arando, cuidando, fazendo tudo aquilo lá, cevando, tirando os bichos, colocando veneno, para depois esperar a bênção de Deus, para vir a chuva, para você fazer a colheita, certo? A nossa vida é a mesma coisa. Quer colher o céu? Temos que agora preparar o terreno, temos que trabalhar duro, temos que ser firme, temos que suar, temos que fazer o que tem que fazer da nossa parte. Mas é muito fácil da nossa parte, não é tão pesado igual a lavoura. É só abandonar as coisas ruins e ler a palavra de Deus, rezar e orar, simplesmente isso. É difícil, sim ou não? Sim. É difícil? Por que é difícil? É difícil ter a palavra de Deus todo dia, rezar um terço todos os dias, pedir perdão todos os dias, pedir para Deus abençoar todos os dias. É difícil isso?
Quem tem dificuldade de ler a Olha palavra de aqui, o Deus? nosso demônio fica tentando, né? Ah, mas... Irmão, o demônio pode tentar o que for. Eu decido o que eu quero, o demônio não manda em mim, não. O dia... Não, deixa eu contar um negócio aí. Eu atendi um rapaz, ele lutava contra a bebida. Ele lutava constantemente e ele ficou 20 dias sem beber. Já era uma vitória muito grande. Aí ele ligou para mim, Santos. Falei, o que foi? Estou aqui no bar. Espera aí, estou chegando aí. Fui lá. Falei, o que aconteceu? O demônio me tentou. O demônio tentou você? Eu tentou. Falei, tá bom. O demônio pegou você e trouxe você aqui no bar? Não. O demônio pagou a bebida para você? Não. O demônio pôs o copo na sua boca? Não. Então tu me pegou na sua cara. O demônio não pegou nada não. Você que é sem vergonha que cedeu aos desejos da carne. É assim, gente. O demônio tenta, mas quem que luta? Sou eu. É minha desejo, é minha vontade. Eu não quero, acabou. Eu não quero, eu não vou fazer. É perseverar. Porque se o demônio tentar você, e você vai perder o céu porque o demônio tentou você, não, eu tenho que lutar. Jesus lutou arduamente. Jesus ficou 40 dias no deserto, o demônio tentou ele, mas o demônio não conseguiu nada, porque diz que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. O Espírito Santo estava com Jesus. Se o Espírito Santo está comigo, o demônio não tem força. Não tem força. São João da Cruz tem uma frase que diz assim: aquele que é fiel a Deus, que busca a Deus, o demônio teme ele, como teme o próprio Deus. E é real, irmão. Ele pode tentar, mas ele não vai conseguir nada, porque é a minha vontade que vai fazer a coisa. Vocês têm dificuldade em ler a palavra de Deus, sim ou não? Não. Alguém tem dificuldade em ler a palavra de Deus? Sim ou não? Eu não sei não. Todo mundo tem facilidade de ler, pegar a palavra e ler todo dia. Quero a palavra de Deus. E por que não lê? E por que não lê todo dia? Eu leio todo É arroz com feijão, irmão. Arroz e feijão eu como todo dia. Ler a palavra de Deus é arroz e feijão espiritual. Eu tenho que ler todo dia. O texto é arroz e feijão espiritual. Eu tenho que rezar todo dia. Eu tenho que fazer isso constantemente. Se não fizer, a casa cai. Aí o demônio é desse tamanho, fica desse tamanho. Ele fica grande. O demônio ele é muito poderoso contra nós. Mas contra Jesus ele não pode fazer nada. Nada. Se vocês não acreditam no que eu estou falando, leia o livro de Jó. Leia o livro de Jó. Vocês vão lá que o demônio pede autorização para Deus as 2 vezes que ele tocou em Jó. A vez que ele tocou na família, a vez que ele tocou no corpo de Jó. O demônio pede autorização as 2 vezes. Então ele não tem poder nenhum. Deus não autoriza ele sobre nós. Deus permite algumas coisas. Porque também nós precisamos provar a nossa fé. Nós só provamos a nossa fé quando? Quando está tudo bem, tudo tranquilo? Não, quando está tudo bem, tudo tranquilo, eu sou o santo. Ali no meu nome, sobrenome, eu sou santo também. Mas quando a tentação vem, quando a tribulação vem, quando a dor vem, quando o sofrimento vem, é aí que nós provamos realmente se nós somos de Deus. É aí que nós vamos usar aquela palavra perseverar no Senhor, como Jó ficou firme no Senhor, como Jó não abandonou o Senhor. A mulher de Jó abandonou ele, mas ele não abandonou o Senhor. Irmão, precisamos manter o fogo do Espírito Santo, que o Senhor prometeu nessa passagem para nós, colocar em nós. O Espírito Santo está em nós. Leia Romanos 5,5, vai dizer que Deus derramou o amor dele no meu e no seu coração pela unção do Espírito Santo. No Romanos 2, saiu para você 12:2. Não vos conformei com esse mundo, irmãos. Não vos conformei, não tente transformar nada. Se transforme, para que a sua transformação transforme a sua casa, para que você seja Jesus na sua casa. Porque na nossa casa não adianta ser pregador, não adianta ser orador. Orador sim, em silêncio, para Jesus. Não orar para a pessoa, que a pessoa fica com raiva. Você vai me encher o saco com isso. Você orar, Senhor, cuida dela, cuida. Ele fala, deixa que eu cuido sozinho. Ora para ele em silêncio. Quer orar para a sua família? Ora no quarto, no silêncio. Dobre o seu joelho e ore para ele. E seja uma pessoa diferente. Seja Jesus na casa. Se você é uma pessoa estressada, diminua o estresse. Se você falava demais, porque tem gente que fala demais, fala o tempo todo falando. O cara fez uma coisinha, ela passa o dia inteiro falando aquilo lá. Tem que diminuir, irmão. Hoje os casamentos se terminam mais por causa disso. Por causa de falação. A pessoa fala demais, a pessoa reclama demais, a pessoa murmura demais, a pessoa reclama demais.
Vamos mudar, vamos ser diferentes. Isso é acolher a promessa de Jesus. Porque Ele fala que Ele tem o melhor para os seus escolhidos. Nós somos os escolhidos, irmão. Mas nós temos que pertencer, achar isso, desejar isso, fazer a nossa parte e clamar o poder do Espírito Santo. Aquilo que nós oramos aqui, a nossa oração, ela tem que se transformar numa ação. Não adianta ir lá diante do sacrário, ajoelhar e falar tanto para Jesus, sair da porta, o cara fechar a gente e levantar o dedo no meio. A oração que eu fiz lá é uma ação, eu entrei lá. Quantas pessoas que entram, jogam beijinho para Jesus, um monte de coisa, mas aquilo lá, se não traduzir numa ação, numa atitude, não vale nada. Sabe o que Jesus vai falar para nós? Aquilo que João fala na carta dele. Se você diz que ama Deus, não ama o seu irmão, você é? Não, eu que estou falando, é a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Isso mesmo, tá certo. Vamos orar? Vamos orar para que Deus nos transforme, nos renove? E ore por mim, para que eu continue com o meu ministério. Por favor, quando lembrar de mim, ore para mim. Amém. Meu nome é fácil de lembrar, ore para mim. O meu ministério é pesado, gente. Eu preciso da oração de vocês. Vamos orar ou não? Todo mundo sentadinho, cada guerreiro de pé. Tô brincando, quem tem problema de saúde, pode ficar sentado. Tô brincando. Se quiser ficar sentado, tá bom? Não, senhor. O senhor de algum lugar. Foi o senhor de algum lugar. Em algum lugar eu conheço o senhor. Vamos lá? Pense tudo bem. Feche os seus olhos. Seus olhos, fique na presença do Senhor um pouquinho, sozinho você. Abrir a sua mente. Primeiro faça uma coisa que é importante que nós não fazemos. Enche o seu pulmão de ar e solta bem devagar. Para respirar o Espírito Santo agora. Para que o Espírito Santo, ele enche o seu pulmão com o fogo do abrasador. Para que ele enche o seu pulmão e o seu coração com a paz dele. Irmãos, a coisa mais difícil da nossa vida é conquistar esse silêncio, esse momento agora. A paz que às vezes não entra no nosso coração por causa de tanta turbulência, de tanta tribulação durante o dia. Mas existe uma coisa que você precisa vigiar muito, que se chama a distração. Cuidado com a distração. A distração na nossa oração é uma coisa gigantesca. Às vezes nós estamos orando, nosso pensamento voa, nós deixamos o pensamento voar. Às vezes nós estamos orando e levamos o celular junto, o celular vibra, nós olhamos o celular. Às vezes nós estamos orando, uma pessoa conversa do nosso lado, nós giramos para ver quem está conversando. Às vezes nós estamos na missa, na consagração, a pessoa derruba aquele negócio do suporte do joelho, nós paramos, fomos olhar para lá, não perdemos a concentração da nossa oração. Nós precisamos estar focados na oração. Porque a oração é outra coisa importante na nossa oração. Muita gente fala para mim que não ora porque não sabe orar. Aí eu pergunto para ela, você não sabe conversar com as outras pessoas? Sei, é a mesma coisa. Oração é conversar com Jesus. Oração é abrir o meu coração e falar, Senhor, hoje o dia foi tenso. Hoje o trânsito ferrou. Hoje os caras me fecharam, hoje foi complicado. Hoje a chuva me atrasou e eu fiquei nervoso. Me acalma agora, Senhor, para que eu volte para minha casa muito tranquilo. Tem dois lugares que eu falo muito com Jesus. Um é lavando louça na minha casa. Eu vou lavando, eu vou conversando com Jesus, eu vou orando. Tem três, na verdade. Outro é quando eu estou tomando banho. Eu falo, Jesus, lava todas as minhas impurezas. Tudo que está dentro de mim. E outro é quando eu estou dirigindo. Às vezes eu pego coloco até o cinto no banco do carro, para Jesus, senta aí, eu vou pôr o cinto no Senhor. Eu vou conversando com Jesus. Cria o seu ato, cria a sua forma de orar. Eu aprendi a conversar no banco com uma pessoa, com uma amiga minha que colocava duas cadeiras no quarto. Ela sentava ali, uma colocava outra na frente, e falava, Jesus, senta aí. Eu aprendi isso com ela. Gente, parece uma coisa besta, mas é uma coisa muito legal.